Missionário Sérgio Roberto, quero pregar hoje aqui. A Igreja Católica é uma igreja seita, é uma praga denominacional que muitos pastores, muitas pessoas protestantes, entre aspas, falam que a Igreja Católica é mais uma praga de igreja. Isso é correto? Isso tem base bíblica? Porque a Igreja Católica foi fundada por mãos de homens, que igreja, seitas que tem praga denominacional é fundada por homens. A Bíblia fala só de uma única igreja, a Bíblia fala só de um magistério, a Bíblia fala só de uma única fé. Em Efésios 4, 3, 4 e 5, vai falar, só tem uma fé, só tem um batismo, só tem um Senhor. E ele em Mateus do 16 e 16 até o 20 vai falar: sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja. E o apóstolo Paulo fala que tem outras pessoas semeando outro evangelho, um Jesus diferente, se eu não me engano, em 2 Coríntios 11, 4, em Gálatas 1, 7, semeando outro Jesus, um Jesus de novidade, um Jesus de fábula, como vai dizer a palavra, como vai dizer a Sagrada Escritura. Meu irmão, vou provar para você que a Igreja Católica não é uma praga denominacional. Não, meu irmão. É a igreja fundada por Cristo. Uma doutrina vinda dos céus. Vinda de Deus. Só para começar, meu irmão, vai dizer assim, ó. Mateus 16, 16 vai nos ensinar que a Igreja Católica Apostólica Romana é uma igreja universal que foi preconizada a fé ao mundo todo. Por isso que ela é uma igreja que abranja a todos. Mateus 16, 16 vai dizer assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: Feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Já tem uma edificação que não é feita por mãos de homens, que não é feita por mãos humanas, que não é profecia por homens. É profecia do Deus, do Espírito Santo. E Jesus Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha igreja. A minha igreja. Quer dizer o quê? É uma doutrina não de homens, é uma doutrina vinda da glória, vinda do reino celestial de Deus. Como vai dizer aqui em João 7, 7,14 até o 17, você vai entender qual é a doutrina que foi fundado, que foi edificado, o magistério da igreja. Não de seitas, não de denominação e praga denominacional. A Igreja Católica Apostólica Romana não é uma praga denominacional. É uma igreja, é uma fé, é uma unidade. Praga denominacional é várias seitas, é várias igrejas, é vários mestres, é vários doutores. Cada um tem interpretações pessoais. A igreja que Cristo fundou, que Cristo edificou sobre ti, Pedro, de uma igreja, não tem uma igreja de desunidade, é uma unidade com o céu, com a glória, com a profecia, com a doutrina do Senhor Jesus Cristo, vinda de Deus. Olha o que o Senhor vai falar para esses judeus que ficou admirado da sua doutrina. O Senhor fala: aquele que quer seguir a mim tem que seguir a minha doutrina, que é a doutrina que foi fundado a igreja de Cristo. Vai dizer assim lá, 7,14. Apenas no meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs-se a ensinar. Os judeus admiravam, diziam: esse homem não tem estudo, onde ele vem, pois, esse conhecimento das Escrituras? De onde vem? Respondeu-lhe Jesus: a minha doutrina, já tem uma doutrina. Não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá-se a minha doutrina e de Deus, ou se falo de mim mesmo.
extinguir a sua doutrina, não doutrina de denominações, cada um tem uma doutrina, cada um tem uma tradição, cada um tem um magistério, não, é uma doutrina só, vinda de Deus. Aquele que quer se extinguir, aquele que quer me seguir, tem que seguir a minha doutrina que foi passada para a minha igreja, que eu edifiquei, que eu fundei, como vai dizer em Atos dos Apóstolos 20, 28, que constituiu com sangue. Essa é a igreja. Uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Não várias fés, não vários mestres. Que é interessante, meu irmão. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas, a doutrina vinda do céu. É a mesma doutrina que o Senhor está falando para aqueles judeus. Gálatas 1, 11 e 12. Asseguro-vos, irmão, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Tá vendo? Já não tem nada de homens. Hoje o evangelho que os caras pregam, essas seitas denominacionais, prega doutrina de homens. Cada um com sua própria interpretação, como vai dizer Pedro 1, 20. A Bíblia proíbe sua própria interpretação pessoal. Que essas doutrinas é de homens, que foi dado para o apóstolo Paulo, não foi de homem algum. Não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. A doutrina que o Senhor Jesus Cristo falou para aqueles judeu, está falando aqui, ó, veio sobre a vida de Paulo. Em Atos dos Apóstolos vai nos ensinar também, Atos dos Apóstolos 2:42, eles perseveraram na fé e na doutrina dos apóstolos, que foi a doutrina que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Não doutrina de seitas, cada um tem uma doutrina. Não, meu irmão, que Cristo não está dividido. Ó, Atos dos Apóstolos 2:42. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas remissões e em comunhão, na fração do pão e na oração. Qual foi a doutrina dos apóstolos? João 7:14 até que eu acabei de meditar aqui, Gálatas. Essa é a doutrina. Foi passada, foi ensinada, porque Jesus ficou 40 dias ali com os discípulos, dando instrução, ali em Atos dos Apóstolos 1, depois de sua paixão, Atos dos Apóstolos 1, 3. E a ele se manifestava vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus, e comendo com eles, e ordenou-lhe que não se afastasse de Jerusalém, mas que esperasse aí o cumprimento da promessa de seu pai, que ouviste, disse-lhe, da minha boca. Olha, aí desceu o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 2, desceu a força. Ali começou a surgir a igreja que Cristo fundou, que Cristo edificou sob Pedro, com inspiração, com o Espírito Santo. A profecia que Jesus profetizou sobre a vida de Pedro está acontecendo com a graça, com a glória, com a doutrina, não de homens, não de seitas, não de denominacionais. Uma doutrina diferente da outra, não. Uma só doutrina. Só você meditar e prestar atenção, você vai ver qual foi a doutrina que desceu ali. Uma doutrina só, uma unidade só. A igreja que Cristo fundou não tem desunião, meu irmão. É uma unidade, como vai dizer em Coríntios 1:10. Tem que ter unidade. Seitas têm desunidade, cada um prega um Jesus diferente, cada um prega uma doutrina diferente, que não é essa doutrina vinda do céu, é doutrina de homens, de fábula, de novidade. Como vai dizer aqui em Timóteo, segundo Timóteo, aqui ó, é interessante mesmo, aqui ó, 3 e 4. Porque virá tempo em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levando pela própria paixões e pelo período de escutar novidade, ajuntarão mestre para si, apartarão os ouvidos da verdade e se atirarão a fábulas, ao que dizer, com doutrinas de homens, com fábulas, com novidade, não doutrina que veio do céu, não a doutrina que foi ensinada com o seu magistério da Igreja Católica, que é coluna sustentáculo da verdade, Timóteo 3,15. A verdade está na igreja, coluna sustentáculo da verdade.
uma unidade, um magistério, um pastoreio. João 21, do 15 até o 17. Não vários pastoreios, não vários mestres. Não, meu irmão, é uma unidade. Não é uma seita. Seita é várias igrejas fundada por homens. Essa igreja foi edificada, foi fundada com a autorização da glória. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que te revelou isso, Pedro, porque te declarou: tu és pedra, sobre ti edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, contra a igreja que Cristo fundou com seu sangue, em Atos dos Apóstolos 20 e 28. Não é uma placa denominacional, meu irmão. É uma igreja celestial, ligada com o céu. Viva a diferença dessas igrejas, dessas seitas. Agora o cara vem, posta um vídeo e fala que a igreja católica é mais uma igreja, mais uma placa de igreja. Não é, meu irmão. A igreja católica não é placa de igreja, não. É fundada, edificada em ligação com o céu, com a glória. É diferente. Não é doutrinas de homens, não é doutrinas de fábula, de novidade, não, meu irmão. É doutrina do Senhor Jesus Cristo, vinda lá da glória, vinda do trono de Deus. Ah, ele tem conhecimento das escrituras. De onde vem essa sabedoria? De onde vem essa doutrina? Ele não tem estudo. A minha doutrina não é minha. Aquele que quer me seguir, aquele que quer caminhar, tem que se extinguir, tem que se habitar, tem que caminhar com minha doutrina. Glória a Deus, aleluia, meu irmão. Poderia estar falando várias passagens, vários contextos, mas para mim já está bom. Que para você entender o que é uma seita, o que é uma igreja fundada por Cristo. Seita é várias igrejas fundadas por homens, com doutrinas de homens. A igreja que foi edificada, que foi fundada por Cristo, é doutrina da glória, doutrina celestial. Como vê ali sobre a vida de Paulo, como vê ali sobre os apóstolos. Jesus ficou 40 dias dando instrução para eles do reino, com a inspiração do Espírito Santo. Só você ler o contexto você vai entender. Jesus não fez nada de humano, nada com força humana, mas com sabedoria divina, com inspiração do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não é uma igreja qualquer, meu irmão. Não é uma placa denominacional fundada por mãos de homens, porque toda igreja fundada por mãos de homens, lê lá em Marcos 3, será destruída. O Senhor Jesus Cristo é bem claro, ó, 24, Marcos 3, 24. Pois se um reino estiver dividido contra si, não pode durar. Ó, que interessante. Toda divisão não irá durar. Um dia irá acabar essa divisão. E vai permanecer a igreja que Cristo edificou com sua doutrina, vinda da glória, vinda de Deus. Não doutrina de pastores, não doutrina de Martinho Lutero, não doutrina de Calvino, etc, etc. Mas doutrina do Senhor Jesus. Com a revelação do Pai. Inspiração do Espírito Santo verdadeiro. Verdadeiro. Glória a Deus, aleluia, meu irmão.